Olá, tudo bem? Começa agora o programa Educação e Cidadania, uma produção da Fundação Universitária Vida Cristã, FUNVIC. Sua grande oportunidade chegou! Curso superior de qualidade que cabe no seu bolso. Vestibular 2012 da FAFEM FUNVIC Mococa. Inscreva-se e participe do programa Faculdade para Todos. Inscrições no site www.fafem.com.br. Prova dia 6 de novembro. Se você pode ter qualidade de ensino pagando menos, para que escolher outra faculdade? Venha para a FAFEM FUNVIC Mococa. No programa Educação e Cidadania de hoje, eu converso com o deputado estadual Simão Pedro. Ele foi eleito em 2002 para ocupar o primeiro mandato e já está no terceiro. E atualmente é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo. Deputado Simão, muito obrigado pela presença aqui em Mococa, principalmente, e estar aqui no programa, na entrevista de hoje. Fábio, eu é que agradeço o convite, a oportunidade, fico muito feliz em participar do programa Educação e Cidadania e conversar sobre educação e outros assuntos que eu tenho certeza que são assuntos de interesse do telespectador deste programa. Simão, a sua relação com a região de Mococa, aqui na nossa região, ela é muito grande, né? Olha, eu comecei a andar por aqui quando era assessor do deputado federal Paulo Teixeira, ele era deputado estadual, em 96, foi aí que eu conheci o pessoal do Partido dos Trabalhadores dessas cidades, e depois me elegi deputado com uma grande votação, tive 18 mil votos aqui na primeira eleição, no conjunto de cidades dessa região que a gente chama carinhosamente de região da Mogiana, e Mococa também. Mococa sempre me prestigiou com grandes votações, sempre me exigiu a presença aqui para debates sobre assuntos da economia local, como a produção da laranja, a questão educacional, entidades que prestam serviços que a gente tem visitado e buscado encaminhar recursos orçamentários para cá. Então, é uma região que eu gosto muito, tenho aprendido muito e busco estudar os problemas daqui da região para pensar soluções legislativas ou mesmo intervenções junto ao Executivo Estadual para o desenvolvimento dessa região. O seu mandato tem uma ligação muito forte com os movimentos sociais também, né? Foi um pouco a razão de ser dos mandatos, da minha atividade política. Eu iniciei minha vida política, minha militância, primeiro nas comunidades eclesiais de base na zona leste da capital. Elas tinham uma forte interação com os movimentos populares de luta por saúde, moradia, a luta por creches, por transporte, né? Vocês sabem que a cidade de São Paulo ela foi uma cidade que cresceu de forma não planejada, ela inchou com uma migração muito forte nos anos 60, 70, e os atores importantes para reivindicar direitos foram os movimentos populares, né? Cidadãos comuns que assumiram essa posição de cidadão, de cidadão, de reivindicar uma atenção do poder público, um direito básico, e eu fui aprendendo com isso, né? Então, estendemos essa experiência, lutas, reivindicações para o nosso trabalho parlamentar. E no PT, a gente sempre fala que o sucesso do nosso partido foi quando ele conseguiu casar a luta popular, a luta do povo, dos movimentos sociais, com a luta institucional. Ou seja, aquela luta pelos direitos do cidadão, pelos seus direitos de levar essa experiência, essa luta, as reivindicações para o parlamento, tentando transformar em leis, iniciativas populares, legislativas. Então, com isso, o nosso partido cresceu e eu venho desse movimento, né, dessa já está no perspectiva. Terceiro mandato já como deputado. Pois já estou pensando em ter que dar espaço logo, né? Mas eu estou no começo desse terceiro mandato, tenho muitos desafios novos, né? Aqui a região, por exemplo, é uma região que me desafia muito. Nós temos a demanda do gás canalizado, que eu quero... vamos fazer um seminário com a Petrobras, com a Comgás, para viabilizar o gás, mesmo para as residências. A implantação de uma universidade pública, ou seja, o campus da Unesp aqui na região que eu estou muito empenhado, a luta contra o preço abusivo dos pedágios, do meu ponto de vista, inviabiliza a economia local. E até o desenvolvimento dos municípios. Né? Os municípios, aqui é uma região turística, uma região que atrairia muitos
turistas dos grandes centros paulistas, mesmo do interior de Minas. Prejudica o escoamento da produção. Me lembro que a crise da indústria cerâmica de Tambaú, Vargem Grande do Sul, que perdeu o mercado para os grandes centros por conta do preço do frete que encareceu, por conta do preço abusivo dos predados. Eu quero enfatizar isso, que eu até vou falar aqui uma coisa meio chocante, nenhuma área da economia remunera tanto como o preço como as concessões de pedágio. As concessionárias estão tendo lucros de mais de 25%. Aliás, eu até brinco que só perde por narcotráfico, né? Então, é o dinheiro do bolso do cidadão, do setor produtivo, que vai para um grupo de 11 concessionárias no estado que estão tendo lucros fabulosos à custa de uma concessão que foi feita com índices errados. Dos produtos depois, né? Porque o escoamento desses produtos acaba sendo rebate na economia. Aumenta os valores para justificar esses reparos. Rebate na economia. Outro dia eu estava visitando aqui uma cidade de São José do Rio, Santa Rita do Passa Quatro, e o prefeito Júnior, ele me deu um folder da cidade e falou: Simão, ajude a divulgar a nossa cidade. Eu falei: Júnior, tenho feito isso, né? Mas de São Paulo a Santa Rita são quase R$60 de pedágio. Então, isso dificulta muito. Isso de combustível. Pois é. Então, nós estamos fazendo essa luta para conscientizar a população. Só para você ter uma ideia, cidadão, telespectador, esse ano a inflação, de junho do ano passado a julho de 2011, a inflação foi em torno de 5,5%. Os pedágios foram reajustados em 10,5%, porque o governo usa um índice, o IGPM, que é um índice que foi feito na época que a inflação era acelerada, era muito alta, né? E há cláusulas nos contratos que permitem o governo rever, mas falta vontade política, falta decisão política para reverter essa situação, né? Então são esses temas que eu tenho me envolvido, fora outros locais de cada cidade, que a gente tem se empenhado para representar, né, lá na Assembleia Legislativa. Simão, hoje o senhor é presidente da Comissão de Educação da Assembleia, né? E dentro dessa questão da educação, é possível fazer uma análise de como está o sistema educacional no estado de São Paulo? Claro, nós temos recebido muitas demandas para a realização de debates, por exemplo, desde temas como educação nos presídios. São Paulo tem uma população carcerária de 160 mil presos, apenas 8% tem acesso a algum serviço de educação. O tema do ensino médio, que precisa ser recuperado, que precisa ser reformulado para se tornar mais atrativa a nossa juventude. Metade da juventude que deveria estar estudando o ensino médio está fora da escola, porque o ensino médio ele carece de fazer alguma vinculação com o mundo do trabalho. Ele foi concebido para preparar o jovem para a universidade, mas nem isso tem feito, porque caiu muita qualidade, né? E desde os temas cruciais aqui do estado de São Paulo, por exemplo, metade da população, metade dos professores do estado de São Paulo não são concursados, são contratados temporariamente. Ele não tem vínculo com a escola, ele não... É muito alto, metade dos metade, né? O governo anunciou um concurso agora para 25 mil professores. Mas isso é muito ruim, interfere muito na qualidade, na relação do professor com o aluno, com a comunidade. Outra coisa, o salário dos professores é muito baixo. Até agora, em julho, quando nós aprovamos um aumento de 15% para esse ano, para todos os profissionais da educação, os salários estavam defasados em 36%. Há mais de 5 anos que os professores não tinham reajuste. Então ainda é muito baixo, né? Evidentemente que foi um alívio, nós consideramos uma conquista dos professores, mas é um alívio. E por outro lado, armas físicas, precisamos introduzir a internet no mundo das escolas, esses instrumentos na própria pedagogia, né? No trabalho dos professores. Não dá para se imaginar hoje uma escola isolada do mundo, né? Sem a conexão à internet. Plano de carreira para os professores, para que eles possam dizer: eu vou fazer uma carreira na educação, vou entrar hoje, daqui 25 anos eu me aposento, mas eu fiz uma carreira. Então essas coisas precisam ser revistas urgentemente. E são esses temas que nós estamos discutindo lá na Comissão de Educação. O novo secretário já esteve lá, volta dia 30 de novembro.
semestralmente os secretários têm que vir à comissão prestar contas. E então esses temas nós temos discutido no sentido de buscar a melhoria da qualidade. E por último, essa é uma luta que eu tenho feito desde quando me tornei presidente da comissão pela primeira vez, a gente construir um plano estadual de educação. Mococa tem um plano municipal de educação. O Brasil tem um plano nacional que durou 10 anos, encerrou ano passado. O ano passado o governo federal convocou uma Conferência Nacional de Educação. São Paulo, o governo não quis participar, evidentemente que todas as entidades ligadas à educação participaram, nós realizamos a conferência e nós precisamos construir um plano no Estado, ou seja, que faça um bom diagnóstico da situação, que hoje caminhos... Isso não existe. Não existe. O governo Alckmin, em 2005, encaminhou um projeto, mas feito entre 4 paredes, por 4 pessoas. A sociedade não aceitou, 200 entidades escreveram e protocolaram um novo projeto e isso ficou paralisado. O atual secretário, o professor Herman, se comprometeu conosco de que assim que votar o projeto do Plano Nacional de Educação, que nós esperamos até o final desse ano seja votado pelo Congresso Nacional, iniciamos os debates para o plano estadual. Mas por que é necessário um plano? Para dizer daqui 10 anos que meta nós precisamos atingir, em termos, por exemplo, combate ao analfabetismo, melhoria do ensino médio, remuneração e preparação dos professores, inclusive pensar o ensino superior, o ensino técnico, o problema das creches, o Estado não assume a tarefa de ajudar os municípios com a educação infantil. Então, para você chegar a algum lugar, e aí esse algum lugar é recuperar a qualidade da educação pública do Estado de São Paulo, precisamos fazer um diagnóstico, um plano, metas a serem atingidas, factíveis, recurso, quanto de recurso será investido na educação, né? Por exemplo, para o nosso telespectador entender, o governo federal, no Plano Nacional de Educação, está se comprometendo a aplicar de 7% a 10% do PIB, que é a produção interna brasileira, em educação. Hoje investe-se 4%, né? Muito pouco. Com o Fernando Haddad, o nosso ministro, no governo Lula, se chegou a 5, 5,5%, mas é muito pouco. Outra coisa... Hoje a proposta é aumentar para... De 7 a 10. O projeto que está em tramitação no Congresso, 7%. Né? Mas, isso no Estado, quanto que é o investimento? Não, o Estado gasta o mínimo, 25%, que é o que a Constituição determina do orçamento estadual. Nem é do PIB. Nem do PIB, é 25% do orçamento, que é obrigatório, né? Todos os estados. Agora, o outro detalhe, nós a partir do ano que vem já vamos colher frutos do pré-sal, né? Então, há uma discussão nacional de que os royalties do petróleo, do novo petróleo que o Brasil descobriu aqui na frente do estado de São Paulo, à frente do Rio de Janeiro, que ao invés da gente gastar isso de forma, né, desperdiçar, jogar fora, fazer festa, fazer comemorações, ao contrário. Eu defendo, até assino um projeto de emenda constitucional junto com o deputado Pedro Bigardi do PCdoB, para que 50% do que ficar para o Estado de São Paulo em termos de royalties do pré-sal seja aplicado à educação. Ou seja, nós vamos precisar de muito investimento em educação. Para isso nós temos que ter um plano de quanto investimos hoje, quanto nós queremos chegar daqui a 10 anos, e isso é necessário aqui em São Paulo. Até porque investir em educação é a base de tudo, né, Simão? Se você tem uma sociedade bem educada, bem preparada, o futuro está garantido, né? Se a gente projeta uma sociedade de futuro, tem que investir desde já na educação. Não, está mais do que provado que por exemplo, um jovem, um filho de uma família que os filhos puderam estudar mais do que seus pais, eles vão ter possibilidade de uma ascensão social muito melhor. Então isso é provado. Então nós precisamos garantir. Hoje o Brasil praticamente garantiu o acesso. Né? Pouca gente está fora da escola. Agora, nós precisamos ampliar a permanência da criança na escola, melhorar a qualidade, dinamizar melhor o ensino, introduzir novas tecnologias, preparar bem o professor, remunerá-lo bem, adequar as escolas, e aí sim nós vamos ter uma educação e a possibilidade de um crescimento qualitativo do nosso país. Simão, acho que um outro assunto também polêmico, espero também dentro da Comissão de Educação seja discutido e debatido, é a questão da aprovação automática, né, que foi implantado isso há 15 anos no governo do Estado e ainda gera uma série de polêmicas. Qual é a posição do deputado e se a comissão tem algum tipo de trabalho
para rever essa política adotada pela Secretaria de Educação? Olha, a posição minha, do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, sempre foi contra a aprovação automática, né? Na verdade, a aprovação automática é uma deturpação de ideias progressistas, mesmo proferidas, por exemplo, pelo Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo, e que foi secretário de Educação na capital. Ele defendia não aprovação automática, mas uma progressão do aluno, para que ele não seja discriminado, que se identificasse uma dificuldade que ele tem, para que a escola não o discriminasse, mas o ajudasse a evoluir, a se desenvolver. Então, isso não tem sentido, né? Na verdade, os secretários, os governos paulistas, eles sempre se preocuparam com os números, né? Dizer que não há repetência, etc. A imagem que nós temos é de que a aprovação automática é para reduzir custos em sala de aula. É essa a imagem pública que tem. E apresentar números favoráveis, né? Agora, o que nós temos é uma realidade que muitas crianças chegam à quarta série sem saber ler, sem saber fazer uma operação matemática, né? O que é muito triste. Chega no ensino médio sem saber interpretar uma pergunta, isso é muito ruim. Agora, o que eu estou animado é que eu ouvi do próprio secretário, professor Herman, que eles vão acabar com esse negócio da aprovação automática, né? Estamos aguardando para ver que medidas vão ser tomadas, como é que isso vai ser discutido com a rede, com os diretores, com os professores, com os especialistas, para que isso de fato seja uma página superada e a gente possa investir em qualidade nas salas de aula, capacitar os professores, né? E motivar os jovens, né? A gostarem de estudar, a ficarem na escola e assim por diante. Um espaço prazeroso, né? Pois é. Simão, o senhor já tinha adiantado também um pouquinho dessa história, que é a questão das faltas de vagas em creches, né? Acho que é uma dificuldade, é uma realidade de grandes municípios, né? Da grande parte dos municípios, não só paulistas, mas também do Brasil todo. E muitas vezes as prefeituras ficam engessadas, né? Acabam não tendo um orçamento suficiente para atender essa demanda que cada vez cresce cada vez mais. Então, existe uma luz no fim do túnel para essas prefeituras? Quer dizer, a prefeitura ela poderia contar pelo menos com parte do governo do estado ou até com o governo federal para solucionar esse problema de déficit em vagas? Olha, Fábio, a questão da educação infantil, na divisão de responsabilidade entre as várias esferas de governo, sempre se jogou para o município, né? E com apoio do governo federal. É bom frisar que com o presidente Lula, com o Fernando Henrique, o Fundo de Desenvolvimento da Educação era só da primeira até a 8ª série, né? Então nós ampliamos para o ensino médio e para a educação infantil os recursos que foram triplicados, né, nos últimos anos. Agora, o governo do estado sempre se omitiu. Mais do que isso, ele sempre jogou, inclusive, a sua responsabilidade para os municípios com os processos de municipalização das escolas. A merenda escolar, por exemplo, a participação do estado é ínfima. Inclusive a merenda é a alimentação escolar das próprias escolas estaduais. Às vezes é o município que se encarrega de contratar profissionais, de fazer a distribuição e colocar a maior parte do recurso, né? Agora, o governo Alckmin, depois de saraivadas de críticas pela sua omissão, anunciou que a partir do ano que vem, inclusive no plano plurianual que nós estamos discutindo na Assembleia e da lei orçamentária do ano que vem, ele já vai colocar recursos para a construção de creches no interior do estado, né? É bom lembrar também que o governo federal, na gestão do ministro Fernando Haddad, criou um programa chamado Pro Infância, que tem, só aqui em São Paulo, foram mais de 400 convênios, inclusive muitas cidades aqui da região receberam recursos para construir creches, uma parceria do município com o Ministério, o município doa um terreno e o governo federal constrói, né? Mococa, por exemplo, tem mais de 50 mil habitantes, já vai receber o ano que vem recurso de 1.200.000 para a construção de uma né? A parceria o município do terreno, o governo federal traz os investimentos. Então, é uma boa notícia e nós estamos com a expectativa de que isso ocorra, né? Então, quero dar essa notícia aqui, vou avisar o prefeito daqui, evidentemente, mas a gente espera já que o ano que vem
os municípios que se preparem, façam seus projetos, né? Porque vai ter muito aporte de recurso, né? Mas a creche, você lembra que a creche, quem é educador sabe que até uns 15, 20 anos atrás a gente entendia a creche como um direito da mãe, né? E hoje é entendido que é um direito da criança. A criança sofre um processo de aprendizagem desde que está no útero, né? Desde que nasce, todas as pessoas que têm contato. Tudo isso é um processo de educação, né? Então, as creches têm evoluído muito para isso. Hoje, um profissional, uma professora de creche tem que ter nível universitário. Então, eu espero que se concretize essa intenção do governo do Estado em apoiar melhor os municípios. O governo federal já vem fazendo isso. E para que a gente tenha uma ideia de educação como um processo desde a pré-infância até o ensino superior. Né? De qualidade, continuada, sistêmica, né? Com parcerias. Nós queremos, com esse plano estadual de educação, criar um sistema nacional de educação, né? Colaborativo, integrado, como é, por exemplo, o SUS, né? Que é o sistema de saúde, né? E o Estado tem que ter a sua participação, tem que apoiar melhor, na minha opinião. Simão, um outro assunto polêmico também é relacionado ao Enem. Com certeza muitos estudantes estão nos assistindo nesse momento, alunos do ensino médio especialmente, e ficou uma situação delicada, né? Pelo segundo ano, diversas denúncias de vazamentos de provas, de gabaritos, né, aconteceram também nesse ano. O ano passado foi a prova inteira que foi desviada, nesse ano algumas escolas tiveram acesso a algumas questões da prova do Enem. E isso está gerando uma série de desconforto na classe estudantil, né? E até certo descrédito em cima do Enem, que tem uma proposta brilhante, né? Que é de unificação, de acesso ao ensino superior, porém, com todas essas denúncias, acaba tendo um certo descrédito. Qual é a posição, a visão que o deputado tem dessa situação toda que gerou em cima do Enem? Uhum. Olha, Fábio, o Enem, como você falou, é uma das coisas mais importantes que nós conquistamos nos últimos anos. Nós, que eu digo, a sociedade brasileira, mas principalmente os jovens, filhos de trabalhadores, jovens mais pobres, que estudam em escola pública, que o Enem ele elimina ou diminui sensivelmente a distância entre o jovem que conclui o ensino médio e a universidade, né? Evidente que o Enem mexeu aí com interesses muito fortes, né, de cursinhos que ganham muito dinheiro com a intermediação entre o aluno e o acesso à universidade. Agora, então essa ideia de que você não precisa fazer o vestibular para entrar numa faculdade, ou seja, você presta a prova do Enem, você escolhe, o aluno tem uma opção de 5 universidades que ele faz a opção de estudar no Brasil inteiro. Então ele, por exemplo, se ele quiser estudar numa universidade da Bahia, ele faz o Enem aqui em São Paulo, mesmo aqui em Mococa, e ele pode optar por uma vaga numa universidade boa, num curso que ele queira fazer em qualquer lugar do Brasil, né? Então democratizou o acesso à educação superior. E não é à toa que esse ano 5 milhões, quase 5 milhões de jovens se inscreveram para fazer o Enem, né? Evidente que é um processo que está sendo aperfeiçoado, ampliado, e um ou outro erro veio ocorrer. Agora, o que me chama a atenção nessa polêmica que a grande imprensa está alimentando com muita força, é que ao invés de você dar ênfase na ideia do Enem, naquilo que é importante, que é bom, e enfatizar que houve um processo criminoso de um professor, que me parece, que fotografou um teste, o pré-teste, para saber se aquele teste, qual é o grau de dificuldade que ele tem, porque o MEC também não pode aplicar uma prova com questões que são super difíceis ou impossíveis de serem respondidas. Então, o MEC seleciona algumas escolas, ninguém sabe, é selecionado e aplica uma prova para medir o grau de dificuldade. Essas provas estão logo aplicadas, são incineradas, né, para que não haja possibilidade de evasão. Mas o que aconteceu numa escola do Ceará, num colégio de classe média alta, até talvez porque aquele colégio ele queria mostrar que quantos jovens ali conseguiram, que estudou naquela escola, acesso à universidade, parece que ele fotografou por celular, né, e de uma forma criminosa, e
depois ele divulgou para alguns alunos, né? Então, esse professor está sendo identificado, provavelmente vai responder como aqueles criminosos que vazaram no ano passado foram identificados, julgados e condenados. Mas, né? em síntese, a ideia do Enem ela é muito boa, é muito democrática, é um avanço para o nosso país, para o acesso do jovem. Então, erros como esse nós precisamos identificar, corrigir. Vocês veem que em relação ao ano passado já mudou fortemente. Houve toda uma tensão. Vou dar um exemplo. Uma cidade no Paraná, onde chegaram as provas do Enem, a agência do Correio foi assaltada. Felizmente, não estavam lá. Então, o governo tem tomado medidas de segurança cada vez mais, se aperfeiçoa cada vez melhor. Mas nós não podemos desperdiçar. Há muitos interesses em acabar com o Enem. Interesses privados, de faculdades privadas, de instituições de ensino particulares, que querem ganhar dinheiro a custo das dificuldades dos alunos. E nós não podemos permitir retrocesso. Evidentemente que erros precisam ser identificados. Se tiver envolvimento criminoso de alguém, tem que ser identificado, punido exemplarmente. Por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem lá um Enem também, né? E esse ano teve problemas. Né? Só que a imprensa lá enfoca no criminoso, na pessoa todo, e não no sistema querendo jogá-lo. Né? Mas eu acho que o cidadão brasileiro, principalmente a juventude, precisa entender isso, precisa fazer uma análise crítica do que os meios de comunicação e os seus interesses, não todos, né? A forma como divulgam. Também há, eu acredito, uma tentativa de desgastar o ministro Fernando Haddad, por ele ser ligado ao ex-presidente Lula, por provavelmente ser um candidato forte à prefeitura de São Paulo ano que vem. Então há todo o interesse de desgastá-lo. Né? Mas eu considero que pelo tamanho do Enem, o número de profissionais que foram envolvidos, o número de escolas, o número de alunos, a sua importância, o erro que foi identificado, né, criminoso, ele é pequeno e não permite dizer que o processo todo ficou sob suspeição. O MEC já identificou o problema, já vai aplicar as provas para aqueles alunos, porque tinha que ser assim mesmo. Você não podia permitir que aqueles alunos sejam privilegiados por terem tido acesso de forma criminosa a algumas das questões que caíram, e então vão ter que fazer a prova de novo e assim se garante a credibilidade de todo o sistema. Bom, no programa Educação e Cidadania de hoje, eu conversei com o deputado estadual e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de São Paulo, o deputado Simão Pedro. Simão, obrigado pelas informações, acho que foi esclarecedora e sucesso na sua atuação parlamentar. Obrigado. Quero deixar um abraço a todos os nossos telespectadores, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui em Mococa, reencontrar meus amigos do Partido dos Trabalhadores, reencontrar muita gente amiga. Eu queria dizer que eu procuro, como parlamentar, o parlamentar assim, não é uma profissão, né? Eu sou professor de ensino superior, mas eu sempre esclareço que eu estou cumprindo uma função pública, né? E essa função ela tem que ser exercida na fiscalização, que é uma obrigação nossa, a votação de leis, correção de leis, a representação popular de demandas da sociedade. A gente procura cumprir isso com o máximo de dignidade, dedicação. Não é fácil ser político hoje, porque há uma cobrança muito grande, há uma desconfiança. Infelizmente, os meios de comunicação, quando generalizam, né, eu costumo dizer que a televisão, ela não separa o joio do trigo, né? A televisão, os grandes meios de comunicação. Um programa como esse seu, que eu quero parabenizar pelo que leva de serviço à população da onde ela atinge, é um programa fenomenal, que dá essa oportunidade para a gente esclarecer coisas que, infelizmente, na grande mídia não aparecem, né? Me parece que é uma tentativa de queimação, né? E principalmente sobre o parlamento, né? A corrupção no executivo, a corrupção no judiciário, a corrupção nos meios empresariais. Mas é mais fácil malhar os deputados do que quem é do legislativo, que eu acho que é o elo mais fraco aí, né? Mas a gente procura corrigir com exemplo para que essa função outras pessoas de bem possam também exercê-la com dedicação e com competência e com responsabilidade. Obrigado. Acompanhe agora um momento de reflexão com o capelão da FUNVIC, professor reverendo Luiz Henrique Fernandes Vieira.
Bem-vindo a mais um momento de reflexão. No mês de outubro, comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um movimento religioso que ocorreu em 31 de outubro de 1517, através de Martinho Lutero. Antes de Martinho Lutero, alguns outros pré-reformadores já haviam considerado sobre esses pontos, que pediam, entre outras coisas, o retorno da igreja cristã aos ideais de Cristo, defendidos e ensinados pelas Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Na Reforma Protestante, nós tivemos 5 bandeiras que foram levantadas para que todos aqueles que verdadeiramente atestassem a fé cristã pudessem nortear a sua vida religiosa. A primeira bandeira delas estava ligada às Escrituras, somente às Escrituras. Os reformadores defendiam que a única base, a única regra de fé e prática que o cristão deveria ter é a Santa Escritura Sagrada, que é composta pelos Antigo e Novo Testamento. Nós devemos entender que de Gênesis a Apocalipse, Deus revelou a sua vontade para o ser humano. A segunda bandeira que foi levantada, somente Cristo. Nós não precisamos de ninguém mais para nos defender, para interceder, para nos salvar. O apóstolo Paulo disse que não nos foi dado um outro nome debaixo do céu, a não ser Jesus Cristo, pelo que importa que sejamos salvos. A terceira bandeira está ligada à graça, somente a graça de Deus. Nós não temos nenhum outro meio para alcançarmos a salvação, senão por intermédio da graça de Deus. Deus foi favorável para conosco e entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer em nosso lugar. A quarta bandeira é somente pela fé. Nós devemos entender que a fé é o único passaporte para nos levar à eternidade diante de Deus. Não há nenhuma obra, não há nenhum mérito que podemos fazer para conquistarmos a nossa salvação. Paulo diz que pela graça somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. A quinta e última bandeira é somente a Deus toda a glória. Deus é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a exaltação. Nós devemos entender que, por melhores que sejam os homens, por mais vibrantes, por mais maravilhosas que sejam as suas ações, não há nenhum ser humano na face da terra, deste tempo ou de qualquer outro tempo, que deva receber honra, louvor e adoração. Deus requer de nós o reconhecimento dele como o único Deus. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E nós devemos fazer com que todas as gerações possam conhecê-lo como único e suficiente Deus. Eu queria utilizar-me deste tempo para dizer a você que nós não precisamos de nenhuma instituição religiosa. Nós precisamos sim dos ideais dessas religiões, desses vários credos que nos levam para junto de Deus. Nós queremos defender aqui, como igreja, como povo de Deus que conhece o Senhor através da sua palavra, que tenhamos essas bandeiras, esses ideais da Reforma Protestante como sendo o ideal para a nossa vida religiosa. Somente
as Escrituras. Somente Cristo. Somente a graça. Somente a fé. E somente a Deus toda a glória. Foi exatamente no texto de Romanos, no capítulo 1, verso 17, que diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que a sua vida seja pautada na fé no Senhor Jesus. Que os acontecimentos do nosso dia a dia não venham interferir na confiança e na esperança que você deve depositar em Deus, o nosso Pai. Pense nisso, que Deus muito lhe abençoe e permita que você tenha uma vida religiosa vigorosa diante de Deus. Até o próximo programa. Bom, o programa Educação e Cidadania fica por aqui. Lembre-se, você pode participar do nosso programa enviando dúvidas, sugestões de temas de entrevistas através do e-mail programaeducação@funvic.org.br e também acompanhar essas entrevistas e outras na íntegra através do site da Fundação Universitária Vida Cristã. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.